Bem-vindos, colegas entusiastas da magia, a uma viagem pelos corredores do mundo mágico. Enquanto vestimos nossas capas e brandimos uma varinha, investigamos os 10 principais mistérios do mundo mágico que nunca foram totalmente explicados. Então pegue sua cerveja amanteigada, acomode-se em sua poltrona mais confortável e prepare-se para desvendar os enigmas que continuam a nos enfeitiçar a todos. Como funcionou a maldição da aula de defesa contra as artes das trevas? Vamos começar com a infame maldição sobre a posição de defesa contra as artes das trevas, dada, de Hogwarts. É quase como se Hogwarts tivesse uma porta giratória instalada apenas para esse papel. Imagine uma fila de professores ansiosos entrando, apenas para sair rapidamente do palco antes que a tinta de seus contratos tivesse tempo de secar. Então, como essa maldição funcionou? Bem, imagine Lord Voldemort de mau humor nas sombras porque não conseguiu o emprego que queria 2 vezes. Primeiro, ele recebe uma carta de rejeição do diretor Armando de P porque ele é muito jovem aos 18 anos. Então, décadas depois, alvo Dumbledore atira nele novamente. Ai, isso deve doer. Voldemort se torna o pior perdedor e lança uma maldição sobre a posição. O objetivo: mantenha a sala de aula dada em caos e confusão sem fim. Tendo um novo professor a cada ano, Voldemort esperava que os alunos de Hogwarts nunca recebessem treinamento de alto nível para combater as artes das trevas. É como se Voldemort estivesse dizendo: "Oh, você quer uma educação de qualidade? Não no meu turno." Assim, a maldição garantiu que Hogwarts se tornasse um terreno fértil para entusiastas das artes das trevas, com defesa contra as artes das trevas parecendo mais um carrossel de infortúnios do que uma disciplina acadêmica estável. Porque a magia não consegue consertar a visão, no reino de Harry Potter, onde as varinhas são como extensões do braço, você pensaria que consertar a visão seria um simples piscar de olhos. Mas não é tão simples. No Potterverse, é um fato mágico bem estabelecido que a magia tem seus limites, especialmente quando se trata das complexidades da biologia humana. Embora Skelligru possa consertar ossos, o delicado mecanismo do olho permanece além do reparo mágico se estiver naturalmente danificado ou sofrer de problemas de visão. É quase como a versão do mundo mágico de desculpe, não oferecemos suporte a esse recurso. Apesar das maravilhas da cura mágica, há algumas coisas que nem mesmo os feitiços ou poções mais poderosos conseguem consertar. O que é o véu e por que não foi destruído? O misterioso véu, o mistério favorito de todo Potterhead, envolto em, um véu de segredo. Escondido no departamento de mistérios como uma espécie de caixa de Pandora mágica, este arco nos deixa coçando a cabeça. Todos nós sabemos que Sirius Black, o homem, o mito, o maroto, é morto e cai através do véu e caindo no grande desconhecido. Sem passagem de volta, sem cartões postais da vida após a morte. Apenas foi-se. Mas aqui está o chute: Harry tira um coelho da cartola, ou melhor, uma pedra do bolso, em Relíquias da Morte e se reúne brevemente com Sirius usando a Pedra da Ressurreição. Então, até J.K. Rowling decidir derramar o chá, ou suco de abóbora, ficamos pensando nos segredos do véu e por que ele ainda está de pé no Ministério da Magia. Mantenham essas varinhas prontas, pessoal. Esse mistério pode ficar para os livros de história. Porque Harry não conseguiu ver os testralhos antes do 5º ano, os esquivos testralhos, aquelas criaturas misteriosas com asas esqueléticas que espreitam nas bordas da Floresta Proibida. Você sabe, aqueles que apenas algumas pessoas, como Luna Lovegood, parecem identificar, enquanto outras, como Harry Potter, ficam coçando a cabeça. Harry Potter, o menino que sobreviveu, enfrentou dementadores,
basiliscos e você sabe quem, mas não conseguiu ver esses equinos assustadores até seu 5º ano em Hogwarts. O que dá, bem, acontece que há algumas letras miúdas mágicas envolvidas. De acordo com as sábias palavras de J.K. Rowling, a localização dos testralhos requer mais do que apenas testemunhar a morte, trata-se também de compreendê-la. E sejamos realistas, a infância de Harry não foi exatamente repleta de sessões reflexivas de aconselhamento sobre luto. Claro, tecnicamente, Harry viu sua mãe morrer quando era um bebê, mas será que uma criança de 1 ano realmente compreende a gravidade de tal momento? Provavelmente não. Portanto, embora tenha marcado a opção morte testemunhada, ele ainda não havia entendido bem o conceito. Não havia realmente nenhuma maneira de Harry não participar do torneio Tribruxo, o torneio Tribruxo, onde os alunos de Hogwarts arriscam a vida e os membros pela glória eterna e um troféu brilhante. Mas espere, Harry Potter não era jovem demais para arriscar a vida. Absolutamente. O pobre rapaz nem se inscreveu para o show, mas de alguma forma se tornou o 2º campeão de Hogwarts. Fale sobre um caso de infortúnio mágico. Harry, o sujeito humilde que é, não tinha nenhuma intenção de participar da competição mortal. Ele já tem bastante trabalho com Lordes das Trevas e aulas de poções incômodas, muito obrigado. Mas vejam só, o Cálice de Fogo decide pregar uma peça nele, arrancando seu nome do nada e mergulhando-o de cabeça no caos. Você pensaria que o velho e sábio Dumbledore poderia agitar sua varinha e afastar Harry da destruição iminente, certo? Errado. Aparentemente, contratos mágicos são tão vinculativos quanto um zíper preso em suas vestes. Mesmo que o nome de Harry tenha aparecido magicamente sem o seu consentimento, ele ficou preso como um pelúcio em uma joalheria. Para piorar a situação, o pobre Bart Crouch, Senhor, abençoada seja a sua alma imperiosa, teve a palavra final em toda essa bagunça. Então Harry não teve escolha a não ser tirar o pó da vassoura e mergulhar nas tarefas perigosas. Tudo graças a um acidente mágico e uma pitada de coerção induzida por Imperius. Hogwarts, onde até a papelada está à sua disposição. Para que escola os bruxos frequentam antes de completar 11 anos? Os misteriosos anos pré-Hogwarts de jovens bruxos e bruxas. Então, antes de entrarem nos corredores sagrados de Hogwarts aos 11 anos, onde esses munchkins mágicos aprimoram sua arte, bem, de acordo com o Evangelho da própria J.K. Rowling, em uma entrevista de 2004, os jovens bruxos têm algumas opções. Opção 1, eles podem mergulhar de cabeça no mundo caótico das escolas primárias trouxas, misturando-se entre crianças não mágicas, tentando não transformar acidentalmente os lápis em porcos espinhos. Agora, se conviver com trouxas não é sua preferência, há a segunda opção, educação em casa. Acontece que a própria senhora Weasley bancou a professora de sua ninhada de malandros ruivos. Você não consegue imaginar Ginny, Fred e George criando problemas na cozinha enquanto aprendem a encantar seus futuros professores. Então, aí está, antes de nos deslumbrarem com suas varinhas em Hogwarts, jovens bruxos e bruxas se acostumaram com a aritmética trouxa ou desfrutaram da educação mágica local, cortesia da habilidade dos pais. Uma infância mágica, de fato, porque a mordida do basilisco não destruiu a Horcrux em Harry. Entre no curioso caso da sobrevivência de Harry Potter contra o veneno do basilisco em A Câmara Secreta. É um daqueles mistérios encantadores que nos mantém Potterheads coçando a cabeça e nos aprofundando na tradição mágica. Imagine Harry enfrentando o monstruoso basilisco com nada além de uma fênix, um chapéu seletor e uma espada. Que cena, não é? Mas aqui está o chute, porque a mordida letal do basilisco não destruiu a parte incômoda da alma de Voldemort que residia em Harry. Bem, entra Fawkes,
a fênix deslumbrante com lágrimas tão potentes quanto o sangue de um unicórnio. Acontece que nosso amigo emplumado salvou o bacon de Harry e cuidou daquela Horcrux pedindo carona dentro dele. A própria Rowling revelou tudo em 2015, revelando que uma Horcrux só pode dar adeus se seu recipiente estiver irreparavelmente danificado. Graças às lágrimas mágicas de Fawkes, Harry e a Horcrux dentro dele receberam um tratamento de spa em vez de destruição. Como o óleo tonto Modzai é tão poderoso, óleo tonto Modzai é a maravilha que tudo vê do mundo bruxo. Se você já se perguntou como esse extraordinário dispositivo ocular supera até mesmo o mais sorrateiro dos mágicos criadores de travessuras, você não está sozinho. Moody, o Orre experiente, perde seu olho original no cumprimento do dever. Em vez de se contentar com um substituto mundano, ele opta pelo equivalente mágico a uma câmera de vigilância supercarregada. As origens deste olho maravilhoso permanecem envoltas em mistério, assim como o próprio Moody. Sabemos que Modzai não é uma prótese comum. Foi enriquecido com encantamentos, tornando-se a inveja de todo aspirante a detetive. A capacidade de girar de forma independente. Verificar. Espiando através de objetos sólidos, até mesmo a capa de invisibilidade de Harry. Absolutamente. E não vamos esquecer seu talento para farejar encantamentos ou cartos mais rápido do que você pode dizer Axio verdade. Claro, os detalhes de sua criação são tão elusivos quanto um centauro na floresta proibida. Ainda assim, uma coisa é certa, Modzai é o multitarefa mágico definitivo. É como ter um mapa do maroto no seu globo ocular. Porque outros países não ajudaram a combater Voldemort, na confusão mágica que foi a Batalha de Hogwarts, uma pergunta permaneceu como um feitiço teimoso, por que diabos outros países não se lançaram para ajudar Harry e sua turma a derrotar o Lorde das Trevas? Não é como se Voldemort estivesse dando uma festa exclusiva dos Comensais da Morte. Bem, aqui está o resumo deste mistério mágico internacional. Em primeiro lugar, os bruxos podem ser um pouco territoriais. Só porque você pode aparatar em Timbuktu não significa que você tem o direito de participar de todos os combates mágicos. Cada comunidade bruxa prefere lidar com suas bagunças mágicas internamente, como um encantador jogo de quadribol com apostas mais altas. Mas não se trata de autossuficiência, a política bruxa internacional é mais complicada do que um acidente do Droblis Best Blowing Gum. O Estatuto Internacional de Sigilo é como o NDA mágico definitivo, mantendo o mundo bruxo em segredo dos trouxas. Imagine explicar à ONU por que você está encenando um espetáculo de agitar a varinha em nome da derrota de uma ameaça sem nariz. Então, embora desejássemos que uma ONU mágica fizesse chover feitiços sobre Voldemort, a realidade é que o mundo mágico é mais complicado do que um caldeirão cheio de poção polissuco. Às vezes, você tem que travar suas batalhas e esperar que seu patrono esteja à altura da tarefa. Porque Peter Pettigrew nem sempre aparecia no mapa dos marotos. O mapa do maroto é um belo pedaço de pergaminho que revela todas as idas e vindas da escola de magia e bruxaria de Hogwarts. Tem mais segredos do que um livro de receitas de um mestre de poções. Mas um mistério que nos deixa coçando a cabeça é o curioso caso das aparições esporádicas de Peter Pettigrew no mapa. Fred e George Weasley, os extraordinários criadores de travessuras, juram solenemente que não estão tramando nada de bom, mas não conseguem localizar o nome de Pettigrew ao lado do de seu irmão Rony. É como perder um balaço no treino de quadribol simplesmente insondável. Claro, os gêmeos podem estar muito preocupados em inventar sua próxima obra-prima de pegadinhas para anotar as letras minúsculas no mapa. Mas vamos lá, eles são os gêmeos Weasley. Eles olhavam para aquele mapa com mais frequência do que o professor Snape olhava para Harry Potter. Então, porque o ato mágico de desaparecimento, Pettigrew
Talvez ele tivesse um talento especial para passar despercebido, ou talvez o mapa do maroto tivesse alguns truques na manga. De qualquer forma, é um mistério encantador que até mesmo Hermione Granger teria dificuldade em desvendar.